utilizando justamente para várias atividades na área da cultura, fortalecimento de vínculos sociais, atendimentos para reforço escolar, enfim, tudo que é importante para o desenvolvimento social de uma comunidade. E aquela comunidade necessita de espaço. Espero o apoio dos demais vereadores para que a gente possa realmente conquistar e abrir as portas do Casarão do Campeche, com a sua história, para a cultura da região do Campeche, sul da ilha e da nossa cidade de Florianópolis. Obrigado. Vereador Miltinho não está presente. Passou a vez dele. Vereador Claudinei. Abre mão. Vereador Lino Pérez, por 5 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, vereadora, vereadores, ao público que ainda nos assiste e aos telespectadores. 2 assuntos que pautam nessa sessão de explicações pessoais. Uma é que eu estive lá hoje junto com a assessoria, visitando a passarela Negro Querido e o Centro Pop, e é lamentável o que está acontecendo lá. É uma área enorme, ociosa. Aliás, isso já virou uma retórica de discurso de quem vai lá, e vereadores na legislatura anterior. Na época, o vereador Badeco coordenou uma vistoria, que eu apoiei, e até hoje não se entregou o relatório daquela vistoria, que até não sabemos o que aconteceu. Então, eu fui lá, tomei a iniciativa de ir lá, inclusive, como eu sou arquiteto também, para analisar, e é lamentável o que está acontecendo. Tem aquela piscina lá abandonada, que podia servir esporte para as crianças, do morro, do maciço, enfim, para a cidade. Tem também as instalações onde dá a própria passarela, e só se lembra daquele lugar lá no Carnaval, para figuras ilustres, prefeito, governador, para assistir os camarotes. Mas aquele prédio é novo relativamente, já tem vazamento na cobertura, já teve um vento forte lá que rompeu as janelas, mas é um belo espaço, enorme, ocioso que está lá. Podia ser utilizado para a comunidade, para infinitos trabalhos, na mesma linha do raciocínio que o vereador que me antecedeu, o vereador do PDT, que é no caso do Casarão daquela lagoa. Enfim, eu olho aquilo lá, não acredito que está acontecendo. Quer dizer, um trabalho que podia ser um grande projeto de inclusão social para a cidade, né, em coordenação ou não com o Centro-Sul, naquela área nobre que é o aterro. Bom, então, eu sei que muitos falam, mas todos falam, constatam o mesmo problema daquela ociosidade, mas pouco se faz. Então, eu pergunto, aquilo é urgente, aquelas instalações todas, pode fazer um belo projeto. Em quantas áreas aqui em Florianópolis que carecem de equipamentos, que não têm recursos, enfim, só na parte estreita são menos de 1 metro quadrado por habitante de área de lazer. E ali, no aterro, aquelas instalações abandonadas. Bom, então, se o problema de recursos, pode fazer parceria com o setor privado, já que fala das PPPs, uma parte daquilo podia ser com empresas que podiam ocupar aquela área, inclusive compensação de uma outra parte para a área social, se o problema é falta de recursos. Então, iniciativa não faltam. Inclusive a Universidade Federal, tem 2 grandes universidades federais aqui, estadual e federal, podia fazer um trabalho de coordenação, de atividades de inclusão social para aquela área. E eu não entendo que está passando uma gestão anterior que não fez nada, e a anterior, da época do Dário Berger, também, a atual tem o risco também de não fazer nada. Então, eu estou solicitando a Comissão de Viação, sob a presidência do vereador Fábio Braga, para fazer uma segunda visita técnica, mas desta vez com relatoria e caminhamentos concretos. Inclusive com apoio, com a ajuda da universidade, do CREA, enfim. Né? Então, isso eu queria colocar primeiro ponto. O segundo, senhor presidente, que agora está aqui, bom, está conversando ali, só queria olhar para... Não, porque o assunto diz respeito à casa. Eu chamo Programa de Antonieta de Barros, que já está aprovado nessa casa, certo? Desde 2012, 5 anos. O que é o projeto Antonieta de Barros? Tem na LESC, que tem sucesso, que é a inclusão de jovens com de vulnerabilidade social das periferias, que o projeto tem sucesso até hoje, que trabalha de formação técnica cidadã na Assembleia Legislativa, e aqui se criou em 2012 e até hoje nada. Então eu pediria ao senhor presidente poder implementar esse projeto, a nossa Câmara Municipal, como faz
articulação ao vereador Mirim, que pudesse a gente implementar esse projeto, como também a escola do Legislativo, não é, vereador do PP? Que também eu não sei o que está acontecendo, vereador Pedrão. É a questão da escola do Legislativo. Então, neste caso, senhor presidente, eu solicito que eu vou enviar um memorando interno para nós implementarmos o programa Antônio de Barros, que tem uma das fundadoras, é a própria professora Jerusi Romão, que é uma referência do Estado hoje, que hoje está no nosso mandato, que fundou e vem nesses anos todos tendo enorme sucesso, que é o projeto Antônio de Barros, em nome da memória Antônio de Barros. Então, espero que essa casa dê uma implementação nesse projeto, né, impulsione ele, para que a Câmara de Vereadores, junto com a Assembleia Legislativa, crie uma referência para o Estado, viu, vereador, presidente Gui Pereira, para o Estado, nossa Câmara, que já tem projeto aprovado, para criar referência para outras câmaras de vereadores, incluir os jovens, trabalhar na nossa casa, na formação, principalmente jovens, pobres, né, e de negros. Né? É isso, obrigado. Ok, vereador. Vereador Ednon declina, vereador Roberto Catume não se encontra, vereador Afrânio, por 5 minutos. Bem, colegas vereadores, eu venho à tribuna preocupado com duas questões. A primeira delas é com que eu já falei com relação ao plano diretor. Até o momento parecia que estava tudo indo tranquilo, mas foi questionado corretamente pelo o juiz Marcelo Cras Borges, que a minha leitura da sentença não é que o juiz não entende como justo, ou ele não está vetando o poder do Poder Executivo. Não é esse o enfoque. O enfoque é o seguinte: para as emendas, para um determinado conteúdo, para uma determinada proposta, entrar no anteprojeto, nós tivemos 13 audiências comunitárias, nós tivemos audiências de toda a cidade, nós tivemos rebatimento. Por que o Poder Executivo não apresentou essas suas propostas, discutiu com a sociedade abertamente, fundamentava? Por que ele não fundamentou abertamente essas propostas? E, no momento seguinte, se houvesse dissenso, ele até teria legitimidade, dizer, olha, eu tentei e tal, acho isso importante, estou incluindo em nome de um dissenso, nós não conseguimos construir um consenso. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não foi transparente, o Poder Executivo, ele não apresentou ao público a sua proposta, a sua opinião, e o Ministério Público entendeu que, o juiz Marcelo Cras Borges entendeu que o Ministério Público tinha razão e por isso sustou o processo, porque tinha que expor publicamente as opiniões. Então, a bancada do PSOL, vereador Marquito, vereador Renato e este vereador, nós entramos com requerimento para pedir informações ao Poder Executivo. Se foi o IPUF, se a responsabilidade é do doutor Hildo Rosa, se foi lá na SMDU, no Departamento de Planejamento Urbano com Marcelo Martins, sobre que concepção de democracia, sobre que concepção de tramitação dessa matéria, que nós fomos pegos então de surpresa. Para encerrar, eu queria dividir com os colegas vereadores uma preocupação. Hoje, quando eu entrei aqui na Câmara de Vereadores, eu vi
na frente da Câmara de Vereadores, um container cheio de rejeitos de obras em função das mudanças que nós estamos fazendo aqui. Eu tive a oportunidade de manusear, estava lá o vereador Jefferson, inclusive, junto. Nós vimos jogado no lixo material que sequer foi usado. Novo, zero. Zero. Há um desperdício. Além disso, eu tenho percebido uma certa diminuição do ritmo da obra aqui dentro da Câmara de Vereadores, da chamada renovação, mudança na instalação da rede elétrica. Justa, correta, todos nós defendemos, sabemos que isso aqui é uma casa de pólvora que qualquer hora pode incendiar, não comporta, a Câmara, está muito antigo a rede elétrica. No entanto, está diminuindo e está se falando no corredor na possibilidade de uma assinatura de termo aditivo. Então, eu gostaria de obter por parte da mesa diretora, vereador Gabrielzinho, gostaria de obter por parte da mesa diretora a situação disso. O cronograma físico de execução da obra, o cronograma, como é que ele está. É nossa função fiscalizar o Poder Executivo e o próprio Poder Legislativo também. Então, é uma informação que eu faço aqui, um pedido, para que se dê um esclarecimento. E também o que é esse termo aditivo, por quê, qual foi o erro de planejamento da engenharia, o que está acontecendo. Então, é extremamente oportuno esclarecer, trazer informações e, inclusive, pedir para que todos os vereadores na saída observem aquela caixa de entulho que está ali na rua e o desperdício de material que nós temos. Era isso. Obrigado, senhores vereadores. Este presidente preza sempre pela transparência. Ontem teve uma reunião da mesa em relação a esse assunto, só que a Rádio Corredor aqui ela funciona mais rápido do que o próprio presidente. Então, terá uma reunião convocada entre os 23 vereadores e o pessoal e a empresa contratada, da licitação que não foi feita por este presidente. Vereador Celso Sandrini, por 5 minutos. Processo errado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aproveitar no momento de explicações pessoais, rapidamente, o vereador Renato, se ele me permite eu citar, ele veio na tribuna hoje falar sobre a questão da qualidade da água para o cultivo de moluscos em gerais. Vereador, na França, a grande prioridade daquele país que é o maior produtor da Europa, toda enfoque está na qualidade da água. Não se fiscaliza as unidades produtoras, aonde se manipula os pescados, mas sim a qualidade da água. Por isso tem uma estrutura muito grande para administrar água. E acho que é o caminho mais correto também. Acho que nós deveríamos caminhar para isso. Hoje, nós temos uma burocracia muito grande para fiscalizar as unidades que fazem a produção, manipulação de pescado, e é o caminho que parece que não é muito correto, muito burocrático. Também com relação ao vereador Marquito, eu não estou fazendo papel aqui de líder do governo, né, mas de qualquer maneira, como ele nunca se apresenta, então eu estou aqui, né. Também falar também para o vereador Marquito a respeito do convênio da Ipagre, de R$40 mil, é muito pequeno. Tenho falado com o Borgesan, tenho insistido no pagamento desse convênio, porque, enfim, os técnicos da Ipagre que fazem os projetos para liberação de crédito para pesca, para agricultura, para maricultura, e é R$40 mil por ano apenas. E esses técnicos são muito capacitados e conhecem a nossa cidade como ninguém. Também estou atrás dessa... Mas queria falar, e o tempo vai ser pouco, queria trazer até um pouco mais de detalhe, mas eu não consegui ainda ali no DEINFRA, porque eu só estou de manhã ali, a respeito da Pão da Barra. Olha, vocês não sabem, já foi citado aqui o nome do juiz Marcelo Cras Borges,
Olha, eu vou dizer para vocês, olha, é inacreditável a decisão que o juiz tomou de novamente paralisar a obra que está praticamente paga pelo DEINFRA, praticamente paga, uma obra que já ficou parada tanto tempo, e agora, há poucos tempos atrás, há menos de 2 meses atrás, o DEINFRA foi numa audiência, junto com a doutora Ana Lúcia, com o Ministério Público, estava lá a Fátima também, e responderam todos, e acho que saíram de lá todos contentes, vereador Renato. O senhor que é uma liderança lá da Lagoa, conhece isso como ninguém. E todos nós ficamos muito contentes, porque a obra está lá, as vigas para o outro vão, né, aquele monstrengo que está lá. Mas olha, mais pasmem, a obra está paralisada por causa do EIA-RIMA. Agora que vão pedir o EIA-RIMA. E a obra, a ponte, inclusive atual, tem um pilar, e essa nova ponte vai tirar o pilar dentro do canal. Então, uma ponte diferente, moderna, mas pega a questão da altura. Mas se o problema é a altura, o DEINFRA diz o seguinte, bota uma pequena trava lá, um pedaço de metal, de madeira, e permite que os barcos que passam lá, que vão passar nessa nova ponte, sejam da mesma altura, do mesmo calado, dos que passam hoje. Né? Então, deixa concluir a obra, vai passar os barcos sob a ponte do mesmo calado que passa hoje, se essa é a preocupação, e aí o Ministério Público contrata o EIA-RIMA. Porque é inadmissível que a comunidade vai ficar naquele estado, que é aquela coisa horrorosa que fica só aquele pedaço de ponte, e mais, se colocando na condição de técnico, manda fazer o reforço da ponte que está para cair. Porque nós estamos fazendo uma nova ponte, que é aquela que está lá, está ruim, e aí manda fazer um investimento naquela ponte que está em péssimas condições. É uma loucura isso daí, é uma loucura, um negócio, eu acho que nós, pena que o vereador Fabaga não está aqui, que é presidente, né, mas o vereador Renato, acho que é o melhor embaixador desse tema aqui, já desde a primeira legislatura falava sobre isso, que nós, vereador, vamos fazer uma comitiva e vamos falar com o juiz, porque é inadmissível que meia dúzia de pessoas que um dia disseram que queriam fazer a ponte. Vereador, sabe o que eu não entendo? É que quando tomaram a iniciativa, vereador Renato, quando tomaram a iniciativa, disse que foi a comunidade que pediu a ponte daquela altura. Agora, mesmo a comunidade diz que não quer a ponte daquela altura. E todo mundo fala que é a comunidade que pede. Por isso que eu tenho muito medo, vereador Marcelo, quando chega aqui e diz, a comunidade pediu. Né? Tem que saber, eu acho que a liderança, sem demérito, né? Não dá para dizer que um vereador não é uma liderança. Né? E o vereador Renato conhece isso como ninguém. Eu acho, vereador, a sugestão é que a gente vá ao Ministério, à Justiça Federal, pedir esclarecimento final, porque nós vamos ficar mais uma temporada, mais um ano, com aquele negócio parado e pago. É dinheiro público que não foi pouco. Era isso. Vereador Maicon Costa, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores, senhora vereadora, público que nos assiste, em especial liderança comunitária do Campeche e o Ataíde, presente aqui nas galerias. Ainda boa tarde. Eu vim em explicações pessoais para falar de um projeto de lei que está tramitando nessa casa, o PL 16469 de 2015, que apresenta o mesmo texto da lei vigente 9863 de 2015, que institui o Sistema Único de Assistência Social. Só que ele tem o mesmo conteúdo, mas ele retira o artigo 32, que estabelece o percentual mínimo de 10% para assistência social em relação à questão orçamentária do município. Esse projeto de lei foi elaborado pelo Executivo Municipal na época do prefeito César Souza Júnior. Ele tramitou nessa casa e, de maneira acertada, acredito eu, a vereadora Maria da Graça, na Comissão de Saúde, pediu a manifestação do prefeito Jean Loureiro para que ele se pronuncie se ele tem interesse ou não de dar prosseguimento a esse projeto de lei ou que se arquive. Eu entendo e acredito que o prefeito Jean Loureiro vai sim pedir o arquivamento desse projeto, porque suprimir que os 10% seja aplicado na assistência social que muitas vezes faz o trabalho primário em relação a questões de segurança pública no atendimento
lá na ponta, nas comunidades, para evitar que crianças adentrem o tráfico de drogas, que muitas vezes faz o primeiro trabalho relacionado à saúde pública, evitando que problemas maiores ocasionem e ocorram no posto e na unidade básica de saúde, entre outros, da mais ampla magnitude e relevância que podem acontecer. Então, eu falarei pessoalmente com o prefeito Jean Loureiro a respeito desse assunto. Peço para que o meu par, o vereador Jefferson Bacher, que é um defensor dessa questão também da assistência social, que é vereador de comunidade, que mais do que eu tem propriedade, porque a comunidade onde o vereador Jefferson Bacher vem sente muito mais do que a comunidade que eu sinto lá no Carianos, os efeitos da importância do serviço de assistência social. Peço para que os vereadores que assinaram a frente parlamentar também se movimentem em relação a isso e ficarei grato. E tenho a sensação, a sensibilidade que o prefeito Jean Loureiro vai pedir o arquivamento desse projeto para que nós possamos repassar efetivamente os 10% para assistência social. Porque assistência social, investimento na assistência social, é garantia de que a gente não terá outros investimentos em saúde pública, em segurança pública e, como eu já disse, entre outros assuntos. No pouco tempo que me resta, eu queria abordar outro assunto. Na semana passada, no Congresso Nacional, não, do Supremo, o recurso 636 do Ministério Público, veja só, do Ministério Público do Espírito Santo. Lá no Espírito Santo, o Ministério Público se coloca a favor das comunidades. Aqui em Santa Catarina, o Ministério Público se coloca contra as comunidades. Eu sei que tem defensores aqui da procuradora Ana Lúcia Hartmann, do procurador Valmor, mas tem procuradores que deveriam sair das suas cadeiras ali na beira-mar, onde é área de terreno de marinha, e conhecer a realidade das comunidades consolidadas, como Carianos e Daniela, onde obrigam e determinam, parece que é como se fosse um cabresto para a justiça, inclusive, me sinto envergonhado de definir o posicionamento em relação a uma demarcação que, de fato, nem existe, porque não foi homologada. Então, eu deixo claro aqui a minha revolta em relação a isso. Senhores, são 30 mil propriedades afetadas no município de Florianópolis em relação a essa arbitrária demarcação de terrenos de marinha. E, infelizmente, o Supremo, pelo relatório da ministra Rosa Weber, foi contrário e deu como... não fez a leitura sistemática do artigo 20 da Constituição Federal, dando que daria mais tranquilidade a diversos moradores da ilha de Santa Catarina, assim como de Vitória no Espírito Santo e São Luís do Maranhão. A luta continua, nós não vamos esmorecer e vamos brigar para resolver definitivamente essa situação, para que essa bitributação, esse absurdo... Mais 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. Para que esse absurdo não aconteça em Florianópolis e que o Ministério Público tenha sensibilidade de entender e ir nas comunidades, porque plano diretor se constrói também conhecendo a realidade das comunidades. Façamos essa reflexão, senhores. Vereador Renato da Farmácia, por até 5 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, eu volto a tocar num assunto chamado Cemitério do Itacurubi. Eu queria saber quando é que vai ter licitação para funerária. Essa semana nós vamos ainda buscar isso de qualquer forma, vamos ao Ministério Público, trazer alguns detalhes. Eu queria que a TV Câmara mostrasse o tamanho do mato. Eu fiquei com vergonha de tirar fotografia dos caixões que estão tirando, porque há umas denúncias, que eu, como não tenho comprovação, não quero trazer para a Câmara. Mas estão tirando restos mortais, tirando lápides, e aquilo está sendo reutilizado. Como e de que forma, eu não sei.
Acho que cabe uma CPI na história do cemitério. Eu queria que mostrasse a situação, o tamanho do mato. Aqui tem uma maiorzinha ainda, ó. Olha o tamanho do mato que tem no cemitério de Itacurubi. É. A quantidade de sujeira e de água parada, eu só pergunto, onde é que está a vigilância de saúde que não vê que ali é o maior local para criar dengue, para criar mosquito? Como eu já falei outro dia na tribuna, chega a ser doído em deixar um ente querido num local que nem aquele. São caixões jogados no lado, lápides de qualquer lado, inclusive, porque eu também não quis fotografar, aquele saco que a família costuma colocar com os restos do morto, jogado do lado do caixão. Não. Ali é roupa, as coisas mais íntimas, tudo jogado do lado. Então, se faz com urgência a necessidade de uma licitação em funerária, vereador Lela, porque tem que haver uma contrapartida. Nós entendemos que as funerárias não podem apenas lucrar, porque o próprio Estado com que se encontra aquela área onde é que a família vela os mortos, à frente, quando chove, não há quem possa transitar. Então, já que a prefeitura não tem condições de fazer, fala-se tanto em parceria pública-privada, mas o engraçado é que quando o privado é para pagar a conta, não dá. O privado parece que só serve quando é para tirar da prefeitura, para pagar a conta não dá. Então, nós vamos insistir nessa matéria, da questão da licitação, temos que aumentar o número de empresas, tá? Porque todos os cemitérios, com exceção da Lagoa, que eu vejo, os demais a sujeira começou. Não posso falar esse cemitério da Lagoa, que é um cemitério pequeno, onde a movimentação é pequena, então eles conseguem deixar numa certa ordem. Mas o do Itacurubi, tá? Ele precisa urgentemente ser colocado numa situação que pelo menos quem for ver seu familiar morto, veja isso com dignidade. O minuto que me falta, eu quero aqui estar no mesmo assunto do vereador Celso Sandrini, com relação à ponte, que é do DEINFRA. Em 2011, vereador, eu perdi a eleição na Barra porque diziam que eu era contra a ponte. Tudo aquilo que eu falava aconteceu. O engraçado é que as pessoas que na época diziam que eu era contra a ponte, tá? Agora estão novamente do outro lado. Agora essa ponte também não serve. Então tem uns oportunistas de plantão que é vergonhoso. Essa questão que nós já tínhamos tratado no DEINFRA, resolvido, entendemos que o estudo do IARIMA ele é importante, sem dúvida, mas a questão da barra de ferro, que colocaria como trava, poderia deixar o IARIMA durante 2 anos ser feito. Se deu ou não deu, você tira a trava, deixa e pronto. Agora, parar uma obra que está 100% paga no material, 90% paga na mão de obra, e com a comunidade com uma necessidade premente de ter um acesso de melhor forma, tanto para Fortaleza, quanto para Rafael Linhares, obrigado, presidente, eu entendo, não sei se estão brincando com a inteligência alheia, tá? Há um grupo na Barra que eu honestamente, meus senhores, eu não posso concordar. Parece que é uma briga pessoal, parece uma coisa de fórum íntimo. Eu não quero que faça, por isso que não vai sair. E vão até as últimas consequências. Então, me coloco à sua disposição, vamos fazer uma comissão aqui, com a comissão de viação, que já foi ao DEINFRA, e eu estou junto nisso. Com certeza, vereador Celso. Vereador Marquito, por até 5 minutos. Questão de ordem, presidente. Só gostaria de solicitar a conferência de quórum nominal e que constasse em ata.
Vereador Claudinei, vereador Marquito, vereador Renato, vereador Dinho, vereador Celso, vereador Leila, vereador Lino, vereador Jefferson, vereador Marcelo, vereador Pedrão e vereador Afrânio. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Leila. Mais uma vez, até em relação ao pedido do vereador Pedrão, eu vou insistir, que eu já prometi que todo dia vou insistir nesse assunto, que o senhor, como presidente, nessa reunião que vai ter a respeito da questão das obras aqui, possa também botar na pauta a discussão em relação a que os vereadores possam permanecer no plenário até o final da sessão. São temas importantes abordados nas explicações pessoais, por mais que seja do vereador, mas é de interesse público. Que possamos aqui respeitar justamente esse momento, essa oportunidade, até mesmo respeito à população de Florianópolis, que paga o salário de todos os senhores vereadores, para que possamos, e muito bem pago, para que possamos estar aqui justamente representando-os, não só na hora de falar, mas também na hora de ouvir. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Queria só Jefferson. justificar, o vereador Herade e o vereador Bruno Souza pediram para justificar a ausência, que eles foram numa reunião fora da Câmara. Questão de ordem, vereador Afrânio. Não, nessa mesma linha do vereador Vanderlei Farias, do vereador Lela, que muito nos honra em compor o bloco da oposição, eu só gostaria de também de fazer um pedido, porque, é claro, cada um tem o seu entendimento político, cada um tem o seu entendimento, a valorização dos momentos das nossas sessões, mas, sobretudo, a presença da liderança do governo, tanto do presidente como do vice, nesse momento de debate. Porque eu considero tão importante para eles ouvirem, como também para responderem, tem alguns esclarecimentos que a liderança tem de pronto. Então eu gostaria de pedir também aqui encarecidamente a participação nas explicações pessoais da liderança do governo. Muito obrigado. Vereador Marquito, por até 5 minutos. Obrigado. Vereadores, público que acompanha nas galerias também. É muito claro que esse momento de explicações pessoais são momentos em que a gente coloca, enquanto vereador, algumas posições, tanto de bancada, quanto de bloco, quanto posição pessoal também ela traz. Eu queria discutir a questão especialmente do qual acredito que todos os vereadores e vereadora devam estar atentos nesse momento, que é a questão do plano diretor participativo e o processo qual temos uma audiência pública marcada para o dia 15, porém, existe uma ação judicial que a qual, se não for cumprida, a audiência pública é cancelada. Então, o primeiro ponto é que a data da audiência pública já é uma questão, uma dúvida. Eu acho que a população de Florianópolis, essa TV Câmara, ela é assistida amplamente pela população. A gente, muitas vezes, os vereadores podem até esquecer, mas que muitas pessoas assistem, tanto agora ao vivo, quanto depois na reprise e depois até no YouTube, que tem ali gravado todas as audiências, nossos pronunciamentos. E é importante que a população entenda esse processo que está acontecendo hoje do plano diretor, porque é sim uma diretriz, é sim um plano que determina o desenvolvimento e o uso e ocupação do solo dessa cidade. E mais do que isso, ele demonstra uma cara, uma perspectiva, um modelo de cidade a qual as pessoas vão viver a partir da aprovação desse plano diretor. Enquanto isso, como a gente já tem vários casos, o plano diretor não é aprovado, nós temos uma cidade judicializada, uma cidade sendo vendida a partir de todo um processo de ocupação das áreas a qual não está ainda determinado em plano diretor. E isso é uma problemática gigantesca. Acho que vale lembrar, não sei se os vereadores acompanharam agora esse processo da intervenção judicial em todo o processo do plano diretor participativo. Um dos grandes centros dessa intervenção, e necessária intervenção, é que o documento apresentado, o último documento apresentado, ele não confere aquele que foi encaminhado em audiências públicas, tanto distritais quanto audiências públicas temáticas. E aí que veio a determinação. Um dos pontos, os vereadores eu acho que acompanharam, especialmente, é a retirada de áreas de lazer. Áreas verdes de lazer, as AVLs. A outra é alterações em áreas de APP e APL. Então,
trouxe algumas áreas que eram mais restritivas e colocou menos restritivas. E isso está totalmente em desacordo. Eu acho que qualquer cidadão e cidadã dessa cidade não quer viver numa cidade entupida. Nós temos uma discussão, e o plano diretor e os núcleos distritais têm uma discussão muito ampla na questão da capacidade de suporte dessa cidade, que é altamente determinada. E a gente só vai discutir capacidade de suporte, que é esgotamento sanitário, drenagem, capacidade de abastecimento de água, energia elétrica, resíduos sólidos. Tudo isso vai ser determinado a partir do uso e ocupação dos solos. E a gente ter as áreas de preservação permanente, as áreas verdes de lazer, a gente pensar em áreas rurais para a cidade de Florianópolis, a gente pensar em corredores ecológicos nas unidades de conservação, é discutir capacidade de suporte, é discutir o quanto que esses territórios não vão ser, essas glebas não vão ser parceladas e ocupadas e adensadas. Então a gente tem que ter essa clareza enquanto vereadores. O que está em jogo? A gente não pode passar por um processo de plano diretor onde vira uma negociata, mudança de gabarito, mudança de zoneamento, mudança de ocupação daquela área. Então, traz aqui para nós, eu acho que nós, enquanto bancada do pessoal, já nos movimentamos, estamos altamente atentos, acompanhando a discussão da comunidade, acompanhando as medidas judiciais que estão saindo, e eu acho que a população de Florianópolis precisa e deve estar atenta a todos esses passos. E tenho certeza que grande parte da população não quer uma cidade entupida, não quer uma cidade com dificuldades em resíduos sólidos, saneamento, ocupação, quer uma cidade com áreas verdes de lazer, com parques, com unidades de conservação, onde que a gente possa transitar adequadamente, possa conviver com o meio urbano, mas também com o meio rural. Por isso, o plano diretor hoje é esse instrumento altamente necessário. E não podemos desconsiderar toda uma luta, uma conquista de várias entidades da sociedade civil, entidades comunitárias, que vêm há mais de 10, 12 anos militando na construção desse plano. E esse processo é um processo desgastante, tanto para a sociedade, quanto para as lideranças, quanto para o próprio poder público. Mais 30 segundos. E tudo isso não culmina num processo final, justamente pela correlação de forças e o grande interesse da especulação imobiliária e o grande interesse de ocupar esse território, o qual as lideranças estão lutando há tanto tempo por uma questão de uma cidade mais humana, mais ecológica e mais sustentável. Vereador Pedrão, por até 5 minutos. Senhor presidente, cumprimento novamente Vossa Excelência, cumprimento o vereador Dinho, vereador Claudinei, vereador João Luiz, vereador Miltinho, vereador Fábio, vereador Maicon Costa, vereador Jefferson, vereador Celso Sandrini, vereador Leila, Lino, Marcelinho da Intendência, Renato da Farmácia, vereador Marquito, vereadora Afrânio, que são os vereadores que estão presentes nesse momento até o término da sessão. Eu gostaria, senhor presidente, antes de iniciar a fala, dizer que nós estamos ainda em sessão e que esse momento é um momento tão importante quanto o tempo inicial e quanto o tempo de discussões de requerimentos e também de projetos, porque nós temos a possibilidade de debater o futuro e o presente da nossa cidade. Então eu cumprimento a todos esses vereadores que citei, porque normalmente são estes que ficam do começo da sessão até o final, e que não mereciam nenhum centavo de desconto no seu subsídio mensal, porque estão aqui trabalhando ativamente até o final. Ao contrário dos demais, que também, habitualmente, em todas as sessões, eles acabam saindo no momento de explicações pessoais. Deveríamos sim, senhor presidente, repensar a questão da remuneração dos parlamentares, conforme o tempo e a produtividade que estão aqui na sessão. Acho que isso é algo que vamos levar para debate do regimento, porque não é justo ver tantas cadeiras vazias. E gostaria até que a TV Câmara mostrasse, não é aqui para pegar no pé de nenhum parlamentar, cada um é responsável pelo seu mandato, sabe o que faz, mas acredito que isso possa servir de inspiração e de motivação para que todos os parlamentares fiquem do início ao fim da sessão. Afinal, a remuneração dos vereadores, ela é calculada pelo tempo e pelo número de sessões que ficam aqui. Então, nesse momento, tem vereadores que não estão trabalhando dentro do plenário,
conforme nosso regimento interno determina. Nesses 3 minutos que me restam, senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar o ícone da cultura do nosso município, que está acompanhando nossa sessão. Posso dizer que, além de ser um grande ícone da cultura, é um dos maiores educadores desta cidade, que é o senhor Valdir Dutra, que trouxe, gostaria até de uma salva de palmas do plenário, porque é um cidadão que nos enche de orgulho, porque acho que todos nós que aqui estamos já passamos por alguma peça de teatro realizada por este cidadão. E se todos nós passamos, muitas das nossas crianças ainda passam pelo trabalho que é realizado pelo Valdir Dutra. Senhor presidente, me preocupa muito o que está acontecendo com relação ao plano diretor da nossa cidade. Como nós sabemos, um plano é uma possibilidade, é um caminho, é uma estratégia que conduz de um ponto A a um ponto B um determinado assunto, um determinado projeto. O plano diretor da nossa cidade, ele tira Florianópolis do ponto A, ponto atual em que estamos, e conduz ao ponto B, que é um ponto futuro, daqui 10 anos. O plano diretor é a visão de futuro e as estratégias de futuro de uma cidade. E Florianópolis, nesse momento, está com um plano em vigência que coloca mais de 1 milhão de habitantes até o ano de 2024. E, nesse momento, nas discussões comunitárias, nas audiências públicas, o plano diretor foi novamente questionado pela Justiça Federal pelo desrespeito em que a Prefeitura, através de ato do prefeito e de seus subordinados, em alterar de forma não participativa e não respeitosa a construção comunitária, mudando significativamente o plano diretor. Tanto que prefeito e prefeitura foram condenados a pagar multa de R$100 mil, senhores cidadãos, senhoras cidadãs do município de Florianópolis. Esse plano diretor era para chegar agora, no final do mês de maio, aqui à Câmara Municipal, para que a Câmara pudesse efetuar a análise, o restante das discussões comunitárias e, posteriormente, a sua aprovação ou rejeição. Acredito que agora, nesse momento, fica prejudicado as metas que foram colocadas e, mais que isso, o desenvolvimento pleno da nossa cidade. Estamos novamente com um plano diretor que é uma coxa de retalhos, um plano que ninguém consegue compreender, tão pouco profissionais da área da arquitetura, da engenharia, do meio ambiente, como também os cidadãos, que sofrem com uma tremenda insegurança quando vão adquirir um terreno, por exemplo, não conseguem ver claramente qual o zoneamento e, nesse momento ainda, como ficará o zoneamento futuro. O que significa isso? Que a nossa cidade, em termos de mercado imobiliário, que é a terceira economia do município, está totalmente paralisada. Em termos ambientais, que é um dos nossos principais calos aqui na cidade e um dos nossos principais ativos ao mesmo tempo, também encontra-se paralisado, onde as APPs, conforme foi relatado pela decisão judicial, foi significativamente alterada pela equipe do prefeito. Então, deixo aqui o meu repúdio a essas alterações não comunitárias. Para encerrar, vereador Marcelinho, da Intendência, por até 5 minutos. Questão de ordem, vereador Maico. Senhor presidente, plano diretor chegando nessa casa, uma preocupação minha em relação aos nossos gabinetes, até porque a gente vai receber muitas comunidades, muitas lideranças comunitárias e outros interessados em relação ao plano diretor. Pedir para que possa ser acelerado as reformas dessa casa. Acredito que os gabinetes estão numa situação bem deplorável, assim, bem revirado. Então, que a mesa diretora possa prestar atenção. Acho que o vereador Lela está nessa mesma situação, o vereador Bruno também, o vereador Fábio Braga, eu estive no gabinete dele, também está sendo uma situação bem deplorável. Então, acelerar essa reforma, presidente, por favor, para deixar esse registro, até porque nós vamos receber diversas pessoas e nós precisamos ter um ambiente sadio, tranquilo e sereno para poder analisar essa matéria com tranquilidade, que é uma matéria de altíssima relevância para a cidade. Vereador Marcelinho, desculpe o senhor na tribuna tomar esse tempo, mas eu precisava fazer esse registro. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, primeiramente eu gostaria de cumprimentar meu amigo Valdir Dutra,
Seja bem-vindo a essa casa, Valdir Dutra. Nosso eterno homem do teatro. Senhor presidente, eu participei na última quinta-feira de uma audiência pública nessa casa, da Comissão de Educação. O vereador Herádio presidia a comissão, a audiência. Participava também o vereador Renato, vereador Lino Pérez, vereador Vanderlei Farias, com a presença do secretário Maurício, secretário de Educação. E quero dizer para vocês que, na legislatura passada, tive a oportunidade, obviamente, de participar de inúmeras audiências, mas quero dizer para vocês que foi a audiência mais produtiva que eu participei aqui, já no segundo mandato que estou, porque geralmente as audiências já são pautadas no achismo, no talvez, e o secretário trouxe realmente dados. Eu tive ali uma aula, vereador Leila, uma aula. Eu saí de lá satisfeito. Eu não sei se os vereadores que participaram se acham o mesmo, mas eu acredito que todas as perguntas foram respondidas. Uma pessoa inteligente, um cara que sabe o que fala, um cara democrático, ouve a tudo e a todos, e quando se posiciona, sabe o que fala. E para minha surpresa, eu recebi via WhatsApp a seguinte mensagem de um amigo que é professor. Na tarde de hoje, dia 8/5, ocorreu a segunda mesa de negociação entre a Comissão dos Trabalhadores e o Executivo. Nessa mesa foram discutidas as cláusulas da educação com a presença do secretário Maurício. A postura do secretário de Educação foi de muito diálogo para garantir as cláusulas que não envolvem dinheiro propriamente. Como rever a questão da resolução 002/2011. Algumas questões que têm impacto financeiro, o secretário de Educação se mostrou favorável, como a passagem da auxiliar de sala para o quadro do magistério, a correção das perdas de auxiliares que as auxiliares tiveram no enquadramento do PCCV. Então, senhores, depois da audiência, esse secretário aí, eu já cheguei no meu gabinete com meus colaboradores, elogiando o secretário, e saí muito feliz da audiência. E para o vereador o que vale é isso, é ir para uma audiência e sair de lá satisfeito, vereador Lino. Não com falácia, com achismo, e quero aqui parabenizar o secretário. Eu acredito que hoje nós temos um grande secretário, um secretário à altura. Parabéns, Maurício. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Leila. Eu só queria, fazendo até uma alusão à fala do vereador Marcelinho, da Intendência, só muito barulho aqui, só um minutinho. Em relação à fala, eu estive presente, fiz parte da mesa até dessa reunião ampliada da comissão, que abriu as portas justamente ao Conselho Municipal de Educação. A presença maciça do Conselho foi histórico, a própria presidenta agradeceu à Câmara de Vereadores e a sessão, justamente a possibilidade de eles expor e fazer um colóquio, um trabalho de levantamentos dos desafios que nós temos na educação do município. Quando o vereador Marcelinho coloca em relação a sair satisfeito, o que eu saí satisfeito foi em relação aos números apresentados, vereador, nós temos que fazer essa referência, aos números bem apresentados pelo secretário, que é formado em administração, é professor, só que esses números são catastróficos em relação à educação do município. Solicito até que os vereadores que se interessem pela educação de Florianópolis peçam à secretaria esses dados. Eles são assustadores quando se fala em relação à qualidade do ensino, por conta justamente das formas que vinham sendo apresentadas, e os dados, isso foi muito claro pelo secretário, que eram os números mascarados, por conta da forma que eram feitas as análises de demonstração dos números. Isso é uma demonstração do que nós temos um grande desafio a interpretar esses dados agora pela Secretaria de Educação, a Câmara, de forma do Poder Legislativo, tentar auxiliar o Executivo em buscar a um curto prazo. Vereador, por favor, só um minutinho, estamos tirando atenção, por favor. Em curto prazo, nós temos que buscar rapidamente as rédeas de uma boa gestão na pasta da educação.
dando ao recurso humano que nós temos, que é de alta capacidade, que são os professores da rede, os servidores da rede municipal de educação, dando a eles a qualidade, através da... Pelote, senhor presidente. Questão de ordem. 10 segundos para a conclusão. Para concluir, dando a eles as condições mínimas da formação continuada, material pedagógico, didático pedagógico de qualidade, infraestrutura mínima, básica dentro das unidades. É isso que a rede pede, que os servidores pedem. E bom saber que o secretário identificou isso, que não identificou que eles estão lutando apenas a questão salarial e condições financeiras do professor. Eles querem as condições mínimas, porque eles são apaixonados pelo que fazem, fazem muito bem feito, e essas condições não são dadas. Então, os números que nós tínhamos dos dados apresentados ali são assustadores. Peço aos senhores vereadores que possam se atentar com as suas assessorias a esses números. Nós precisamos rapidamente ajudar a Secretaria de Educação. Pelo senhor presidente, questão de vereador Milton. Senhor presidente, primeiro gostaria de parabenizar o vereador Marcelo pela colocação, pelo tema, e gostaria de parabenizá-lo também pela nova posição na base. O senhor fica muito bem naquela tribuna falando como situação. Questão de ordem, presidente. Só uma questão de ordem, presidente. Não, eu acho que eu destacar aí, que eu faço parte também da Comissão de Educação, o papel protagonista do Conselho de Educação, junto no caso, da Comissão de Educação aqui da Casa. Eu acho que isso é um marco diferente, porque não podemos centrar, vereadores, no papel em cima do secretário só, da comunidade que compõe o Conselho de Educação. Certo? O secretário sozinho não pode fazer. O secretário levantou números, mas é ponto de partida. Porque, inclusive, os números que levantam, que são assustadores, que fala, é 2% de aprovação da matemática na 8ª série. Então, mas por quê? Porque, pô, depende. Não ficou claro no secretário qual é a concepção. Ele diz que é qualidade. Mas pode ser uma concepção baseada no mérito, que eu discordo. Então, é uma visão muito mais estruturante, mais ampla, combinando muitas variáveis, com a população, por exemplo, de pobre, não tem o mesmo rendimento das demais, enfim, qual é o recorte étnico-racial, etc, etc, cultural. Então, nós temos que analisar mais profundamente a questão da aprovação automática. Então, esses são aspectos, eu acho que é importante que o secretário tenha andado por várias escolas diariamente. Isso é um bom começo. Ele já sugeriu para ele o mapa, como tem em Belo Horizonte, que tem na administração anterior e foi desativado, de ter um quadro, temos um mapa multifinalitário para ver os equipamentos, onde estão, para você monitorar as escolas. Então, acho que é importante, acho que o secretário está na boa disposição de trabalhar junto com o Conselho de Educação e com os movimentos, os professores da comunidade, o que mexe a educação. Que muito bem levantou o vereador aqui, o vereador Leila. Então, eu acho que é novo isso. Eu não me lembro da Comissão de Educação numa articulação viva com o Conselho, porque geralmente a gente fica à margem da Câmara. Então, acho que é importante isso. Nada mais havendo a tratar, antes de encerrar a presente sessão, convoco outra ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 10 de maio, a hora regimental. Está encerrada a presente sessão.